Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que vocês estejam ótimos, né? Galerinha, hoje nós vamos iniciar aí o capítulo 5. Como recomendação assim de início de aula, eu sugiro que vocês já peguem o livro didático. Como vocês podem ver, o meu já está aqui na minha mão. Então eu gostaria que vocês já pegassem o livro didático. Vamos hoje da página 37 até a página 41. Prestem bastante atenção. Pessoal, faça uso do marca-texto. Marca-texto é uma bênção. Fica tudo muito bonito, olha só. Fica tudo assim bonitinho, ó, marcadinho. Facilita a vida de vocês na hora de estudar para atividade avaliativa, para a prova. Então use o marca-texto ou então vocês usem aí o lápis de vocês para grifar as partes importantes. É importante que vocês leiam, vocês têm que fazer leitura dessas páginas e vocês têm que ter bastante atenção também no momento de fazer as atividades. Já falamos sobre a estrutura da litosfera, falamos também a respeito aí dos agentes internos, agentes externos, formas de relevo e agora nós vamos falar sobre litosfera e sociedade. Vocês vão compreender a partir desse capítulo que há uma relação muito grande entre a litosfera e a sociedade, que a sociedade tem uma dependência extrema da litosfera, né? Porque a partir da litosfera é que nós conseguimos desenvolver todas as nossas atividades. Então, por isso nós temos uma dependência muito grande e nós exploramos constantemente aí todos os recursos que a litosfera nos oferece, ok? Como em todos os capítulos, nós temos uma imagem de abertura. Será que vai focar? Vamos, foca. Nós temos aí uma imagem de abertura, ok? E eu gostaria que vocês observassem bem essa imagem. Mas sabe o que é observar bem? Observa bem. E nós temos 3 questõezinhas aqui abaixo que eu quero que vocês respondam no caderno para que a gente possa estar discutindo posteriormente. Aí vai ter aqui a legenda da imagem. Observem a imagem a seguir de uma situação ocorrida no município de Almirante Tamandaré, Paraná. Embaixo nós temos aqui 3 questões. O que aconteceu com o solo? Vocês vão observar aqui, né? Toda essa situação, e vão dar uma olhada. E depois vocês vão imaginar o que aconteceu com esse solo e vão responder a questão 1. E temos aí a questão 2. O que pode ter originado esse processo? Vocês vão pensar qual foi a causa que pode ter originado aí esse processo, certo? E vão responder a questão 2. E depois, que impactos pode trazer para a vida dos moradores do local? O que pode ocorrer aí com a vida das pessoas que estão aqui em volta, né? Por conta desse problema. Porque como vocês podem observar, pessoal, isso aqui é um problema. Então, vocês vão dizer, né, que problema é esse, o que aconteceu aqui, por que isso aqui se originou, né, e quais são os problemas que isso pode trazer para a vida das pessoas que estão aqui em volta, ok? E assim nós vamos dar prosseguimento aí ao nosso capítulo. Usamos água, nos alimentamos, consumimos energia elétrica, nos deslocamos e utilizamos diversos tipos de objetos. Para tudo isso, é necessário dispor de inúmeros recursos naturais. Neste capítulo, vamos analisar alguns desses recursos e os problemas ambientais relacionados à sua exploração. Então, nós vamos estar analisando alguns recursos naturais e vamos estar analisando também alguns problemas causados aí ao meio ambiente por conta da exploração desses recursos, ok? Então, gostaria que vocês viessem comigo lá para a página 38. Vocês estão vendo que bonitinha que tá a minha página, não estão vendo? Toda bonitinha, amarelinha, ó, grifadinha, coisa mais linda. Então, eu quero que vocês também façam leitura, viu? Para que vocês possam estar grifando também as partes importantes. Então, vamos lá. A abertura da nossa discussão já abre aí com uma frase importantíssima. A litosfera é onde transcorre toda a atividade humana. Então, todas as atividades que vão da nossa vida humana, elas vão transcorrer aí na litosfera. É sobre ela que nós vamos desenvolver todas as nossas construções civis, né? É onde nós vamos construir as nossas casas, é onde vai ser construída a nossa escola, onde vai ser construída, né, toda a pavimentação das nossas ruas, né? Então, é sobre ela que nós vamos construir todas as nossas edificações. E é dela também, pessoal, que vai vir todos os recursos naturais, né? Toda a matéria-prima que posteriormente vai se tornar aí os nossos bens de consumo.
Esses bens de consumo, eles podem ser duráveis, né, que vão durar aí por longos anos, e podem ser os não duráveis, por exemplo, as nossas roupas, né, que são objetos que não são muito duráveis, ou, por exemplo, também os nossos livros, né, os papéis, que são objetos que não têm uma duração, uma longevidade muito grande, ok? Alguns dos recursos naturais aqui que nós temos como exemplo, que são citados pelo livro de vocês, são a madeira, água, alimentos, metais e todos os materiais, né, que dispomos aí no nosso dia a dia, transformando-os aí em bens de consumo. Esses bens de consumo, como eu já falei com vocês, podem ser bens duráveis ou bens não duráveis. E nós adquirimos esses bens aonde? Nas lojas, nos mercados, né? Além de praticarmos diversas outras atividades aí na litosfera. Somos seres dependentes da natureza. Então, não se esqueçam dessa fala importantíssima. Nós somos seres totalmente dependentes da natureza, pessoal. Mesmo que nós tenhamos diversas tecnologias já desenvolvidas, ou que estão sendo desenvolvidas, ou que estão ainda pensando em ser desenvolvidas, nenhuma dessas tecnologias serão capazes de substituir aí a natureza, né? De substituir os recursos naturais, a importância dos recursos naturais aí para a nossa vida. Por mais que sejam desenvolvidas altas tecnologias, nenhuma delas será capaz, né, de substituir aí a natureza para as nossas vidas. Nós dependemos da natureza e é essencial que a gente esteja preocupado com a preservação dela, ok? Então, tais recursos naturais são divididos em dois grupos importantes. Prestem atenção nesses dois grupos, porque vocês vão ter uma atividade lá no livro de atividades que vai falar sobre eles. Esses dois grupos são divididos em renováveis e não renováveis. Recursos renováveis são aqueles que podem, né, estar aí. Prestem atenção. Os recursos renováveis são inesgotáveis. Pode ser possível voltarem a surgir constantemente. Aí vocês têm exemplos como a força dos ventos, a energia do sol e da água. Já os não renováveis são produzidos por processos muito lentos e podem ser exauridos. Aí lá embaixo vocês têm aqui a definição de exauridos, que são esgotados. Então, esses processos eles são muito lentos, então vão durar aí milhões de anos, já não vão existir na nossa era. Por isso que eles podem ser esgotados. E alguns exemplos aí são, né, os minerais, os combustíveis fósseis, né, e os solos. Então, por isso que nós precisamos cuidar. E nós vamos começar estudando aí, dando início ao nosso capítulo sobre esse recurso natural, né? O primeiro recurso natural que nós vamos observar é o solo, os diferentes tipos de solo. O solo é um importante recurso natural. Trata-se de um material composto de partículas ou grãos de minerais originários da decomposição da rocha e de materiais orgânicos. Nele crescem plantas, bem como diversos tipos de bactérias, insetos, entre outros. O ser humano depende do solo, pois é essencial para a prática da agricultura voltada para a produção de alimentos que nos sustentam, por exemplo. Nós dependemos do solo não só para a agricultura. Vocês precisam compreender isso. Nós dependemos aí para o cultivo da madeira, nós dependemos aí para construir as nossas edificações, nós dependemos para construir aí as nossas rodovias, né, por onde nós vamos escoar as produções dos nossos alimentos. Nós dependemos do solo para uma infinidade de coisas. Nós temos também, pessoal, diferentes tipos de solos. Nesses diferentes tipos de solos, nós temos aqueles que são férteis e aqueles que são pouco férteis, né? Aqueles que têm a maior capacidade de produzir alimentos e aqueles que têm a menor capacidade de produzir alimentos. Os solos mais férteis, eles têm uma capacidade de produção maior, então eles vão reduzir o custo de produção, ou seja, eles não vão exigir que se invista muito na produção, né, com adubos, essas coisas. E os solos que têm uma menor capacidade, eles vão exigir mais, eles vão ter uma necessidade de investimento maior, certo? Vocês podem observar nessas imagens abaixo que ele pode ser utilizado de diversas maneiras, como por exemplo que eles podem ser utilizados como rodovias, aqui como áreas de turismo.
Nós temos diferentes tipos de solo, né? E são vários os fatores que diferenciam os solos dependendo aí de cada região. A fertilidade natural é muito importante, né? Como vocês podem observar aí para a prática agrícola. No Brasil, em geral, nós apresentamos solos relativamente com a fertilidade baixa, exceto nas áreas onde nós temos um tipo de solo chamado terra roxa. Esse tipo de solo nós vamos encontrar na região sul e na região sudeste, que é o que nós vamos estar falando nas próximas páginas. Lá na página 41 nós vamos estar falando. Por enquanto nós estamos aí na página 39, ok? E nós vamos aí falar sobre o Saiba Mais, né, que é o perfil do solo. Eu gostaria que vocês fizessem leitura desse Saiba Mais para vocês verem como que é o processo de formação do solo. A partir dessa leitura, vocês também vão estar respondendo uma questão lá do livro de atividades, que vocês vão estar explicando o processo de formação do solo, certo? Que começa lá na rocha matriz, depois nós vamos formar a outra camada de formação do solo, que é composta aí pelo horizonte C, depois nós temos aqui uma outra camada, que é o horizonte B, o horizonte A, e por fim nós temos aqui o horizonte O, que é uma camada mais orgânica, é uma camada onde nós temos uma superficialidade maior, certo? E nós temos aí, pessoal, o solo formado a partir do intemperismo, né? Da erosão, da decomposição aí da rocha matriz. Então, eu gostaria que vocês fizessem aí essa leitura desse quadro, que é muito importante para que a gente possa estar compreendendo como é que esse solo ele é formado, ok? Em relação a isso, nós podemos chamar o solo de duas maneiras, né? O solo ele pode ser autóctone ou residual, né? Quando se localiza no mesmo lugar onde ele foi gerado. Vocês vão ter também uma questão livre de atividades relacionada a isso. Quando é formado em um lugar e após o transporte, sua deposição se dá em outro, trata-se do solo alóctone ou transportado. Os transportados por ventos compõem planícies férteis e apresentam muitas vezes grande profundidade, sendo denominados loess, de alta importância para a agricultura. Então, vocês prestem bastante atenção que os solos, quando eles são formados e eles se encontram na mesma localidade onde são formados, eles são chamados de autóctone. E quando eles são solos transportados, eles são chamados de alóctone. Então, vocês prestem bastante atenção quando forem responder a atividade, ok? E nós temos também outras diferenças, que são os solos que têm maior e menor fertilidade. Geralmente, os solos mais profundos são os que têm maior fertilidade e os solos mais rasos são os que têm aí menor fertilidade, ok? E também temos os solos arenosos e os solos argilosos, que são os solos, né, que representam também menor fertilidade. Exceto um solo argiloso que é encontrado, que também é autóctone, que é encontrado aí no Brasil, chamado de terra roxa, que é muito importante, né? É o solo mais fértil brasileiro que nós temos, que vocês vão ver aí que foi uma designação italiana, né? Como os italianos chamavam terra rossa, acabou se pegando esse nome aqui no Brasil, denominou-se terra roxa, que vocês podem observar aqui no Zoom, certo? Vocês vão estar fazendo leiturinha desse textinho. E essa, pessoal, foi a nossa aula de hoje, tá? Vocês vão estar fazendo lá no livro de atividades, prestem bastante atenção. Vocês vão fazer no livro de atividade a questão 1, a questão 2 e a questão 3, ok? Questão 1, 2 e 3 do livro de atividades e a questão 1, 2 e 3 da abertura aí do nosso capítulo, beleza? No livro didático. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só vocês me chamarem. Um beijo e até a próxima aula.